Estragamos tudo quando a classe inteira decidiu escrever cartas para um prisioneiro. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu tinha 16 anos. Nossa escola participava do Programa de Bacharelado Internacional, IB, que nos permitia fazer algumas disciplinas avançadas e terminar o ensino médio com muitos créditos universitários. Mesmo que você não concluísse o programa inteiro, os cursos eram um excelente preparo para a faculdade. No meu penúltimo ano do ensino médio, decidi fazer IB francês, que era completamente imersivo. Nossa professora exigia que respondêssemos tudo em francês. Queria ir ao banheiro? Pedia em francês. Tinha uma dúvida sobre a lição de casa? Perguntava em francês. No primeiro dia de aula, ela nos passou o primeiro capítulo inteiro do livro como tarefa para o dia seguinte. Cada exercício, do começo ao fim. Eram 20 páginas. A princípio, havia 20 alunos na turma. Depois dessa tarefa, restaram apenas 5. Com os alunos dispostos a se dedicar, nossa professora trabalhava duro para nos proporcionar uma educação completa em francês. Líamos romances franceses, assistíamos à TV francesa, discutíamos história e política da França. Lembrando que isso foi no final dos anos 90, quando a internet não era amplamente acessível. Além disso, eu morava no centro dos Apalaches, então só de ter esse programa já era uma oportunidade incrível, mas nossos recursos eram limitados. Ela fazia de tudo para nos oferecer um aprendizado desafiador e interessante. Líamos quadrinhos do Astérix e Obélix em francês e até fizemos uma caça ao tesouro pela escola seguindo instruções totalmente em francês. Ou seja, nossa professora sempre buscava novas formas de nos fazer praticar o idioma. Certo dia, ela nos deu uma revista francesa para traduzir, acho que era Le Monde, e, no meio da aula, disse que teve uma grande ideia. Enquanto líamos, ela folheava a seção de classificados por curiosidade, vendo o que estava à venda e quem se interessava por quais assuntos. No meio dos anúncios, encontrou um de um francês preso em uma penitenciária de segurança máxima no Colorado, buscando alguém para trocar cartas em francês. O nome dele era Machine, e o anúncio fornecia um endereço para a correspondência. A ideia da professora? Não seria uma ótima forma de aprimorar nossas habilidades de escrita em francês? Aqui foi onde nós, os 5 alunos restantes, cometemos nosso primeiro grande erro. Todos pegamos papel e começamos a escrever para Machine sem questionar nada. Agora, não fomos completamente ingênuos. Não demos nossos nomes completos nem nossos endereços, enviamos as cartas pelo endereço da escola. Mas, sendo de uma cidade minúscula, não era difícil nos encontrar. Nossas cartas seguiram um padrão típico de correspondência com desconhecidos, apresentação pessoal, informações sobre nossa vida e família. Sabe o que não fizemos? Não nos perguntamos o que exatamente um homem preso nos Estados Unidos, que conseguiu colocar um anúncio no Le Monde, poderia ter feito para estar lá. A princípio, Machine parecia inofensivo. Na primeira carta de resposta, ele dizia que nossa professora era um anjo e que nossas cartas eram um raio de luz em sua existência sombria. Falou sobre como era solitário não ter ninguém para conversar em seu idioma e que esperava ansiosamente nossa correspondência. Então, o contato continuou. Até que Machine decidiu compartilhar sua trágica história de vida. Lembrando que ainda éramos alunos de ensino médio e nossas habilidades de tradução não eram profissionais, mas, pelo que entendi, a história era mais ou menos assim. Machine era um homem simples, que veio para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Começou um negócio de exportação de artigos de couro, mas descobriu que precisava de conexões para facilitar a entrada de sua mercadoria no país. Então, surgiu um parceiro, que garantiu que poderia agilizar o processo na alfândega. É claro que Machine não fazia ideia de que esse parceiro estava traficando drogas. Como poderia saber? Só percebeu quando sua empresa foi invadida por agentes do FBI, que explicaram que todo o dinheiro que ele recebia do parceiro estava sendo lavado por meio do seu negócio de exportação. Pelo menos foi isso que o FBI alegou quando prenderam. Agora, nossa turma de francês estava em um dilema. Estávamos nos correspondendo com esse cara e nunca tínhamos nos perguntado por que diabos ele estava preso no Colorado. Mas definitivamente não imaginávamos que ele fosse um lavador de dinheiro da máfia. Nenhum de nós queria continuar a conversa. Felizmente, o ano letivo estava terminando e todos concordamos que seria melhor simplesmente esquecer isso. Também nunca contamos para ninguém. Não foi por um pacto de silêncio ou algo do tipo. Simplesmente não pensamos que isso era algo que nossos pais precisavam saber. Afinal, nossa professora estava ciente. Quem mais precisava saber? Então, começou o nosso último ano do ensino médio. No primeiro dia de aula, nossa professora de francês entrou na sala e perguntou: Qual de vocês contou para Machine sobre meu aniversário? Todos ficamos em choque. Nenhum de nós sabia a data do aniversário dela. Ela então nos contou que havia recebido um cartão de aniversário de Machine, no endereço da casa dela. Que, aliás, também não sabíamos. Ou seja, enquanto nossa pequena cidade nos Apalaches mal tinha internet, a prisão onde Machine estava aparentemente tinha.
Ou pelo menos ele encontrou outra maneira de descobrir onde ela morava. Nunca mais tivemos contato com Machine. Durante o resto do ano, vivemos com o medo constante de que ele soubesse onde morávamos. Atualmente, sou professor na mesma escola onde tudo isso aconteceu. Minha antiga professora de francês ainda trabalha lá, e ambos ficamos impressionados com o fato de que ela nos deu essa tarefa sem nenhuma preocupação com nossa segurança, e que nós, como alunos, participamos sem questionar nada. Moral da história: só porque um professor manda fazer algo, talvez seja bom pensar nas consequências antes. Atualização: 14 de março de 2025. Para quem não leu a primeira história longa, quando eu estava em uma turma de B nos anos 90, nossa professora achou que seria uma ótima ideia nós respondermos a um anúncio de um prisioneiro francês que precisava de alguém para se corresponder. Nossa turma escreveu para o homem diligentemente até que ele enviou uma carta detalhando o motivo de sua prisão. Preocupados com a situação dele, todos decidimos parar quando as férias de verão chegaram. No ano seguinte, nossa professora nos perguntou qual de nós contou para ele seu endereço e data de aniversário, pois ela recebeu um cartão pelo correio. Ficamos em silêncio diante da acusação dela e todos concordamos em não entrar mais em contato com ele. Agora, algumas atualizações. Então, hoje eu e minha colega de trabalho tivemos a chance de conversar. Perguntei a ela se ainda tinha a carta de Machine, pois adoraria lê-la novamente. Ela riu e disse que ainda tem em algum lugar, mas não tem certeza de onde. Mas, enquanto estávamos conversando, ela me contou algumas coisas que preciso esclarecer. Minha memória não é mais a mesma. Ela me disse que o jornal que estávamos lendo se chamava Francophone, que era publicado nos Estados Unidos. O anúncio estava certo, mas ele não estava no Colorado, ele estava preso em Oregon. Eu sabia que a carta era longa, mas era 8 páginas e não 3. Ela disse que, quando leu toda a história, pensou em 2 possibilidades: ou ele era delirante ou aquilo era verdade. Ela lembrou de muitas das informações que eu já mencionei. Então, o contrabando, as drogas, a prisão, tudo igual. No entanto, ela me contou que ele mencionou que antes de ser preso, ele e sua esposa foram feitos reféns por um cartel colombiano de drogas por 1 ano. De alguma forma, ele e a esposa conseguiram escapar, embora ela não lembrasse como isso aconteceu. Só depois que fugiram do cartel é que Machine foi preso pelo governo dos Estados Unidos. Ela também tinha uma atualização sobre a vida atual de Machine. Ele mora em Israel agora. Ela achava que isso tinha a ver com algumas leis de extradição, mas isso foi há alguns anos também. Para ser honesto, escrevi este post porque não falo muito sobre isso e contar a minha história acabaria morrendo em um vazio da internet. Realmente não esperava tantas respostas e tanto interesse, então obrigado. Mas, ao mesmo tempo, espero que Machine esteja bem e que ele não se lembre da nossa turma. Caso contrário, isso vai virar um eu estraguei tudo por postar no Reddit sobre um criminoso francês que me encontrou novamente.